Senhores telespectadores, como terão reparado, estes nossos programas, ultimamente, em vez de focarem localidades, terras portuguesas, têm em atenção personalidades, quer dizer, grandes figuras que tiveram influência na história nacional. Bom, e hoje o meu programa não é sobre uma personalidade, é sobre duas grandes personalidades. O senhor telespectador já está a pensar, mas então ele está aqui numa floresta, isto é um bosque, há aqui um lago, que seriam gente das matas, das florestas, nada disso. Estou no centro de Lisboa, estou mesmo no coração de Lisboa. Olha, aqui a 100 metros é a Praça de Espanha. Isto outrora era um parque de diversões. Chegou a funcionar aqui, nestes terrenos, a Feira Popular. Por sinal, foi aqui que começou a nossa televisão. Lembro-me de vir cá, as emissões experimentais da televisão portuguesa foram aqui neste parque. Depois, o parque foi comprado e foi aqui que se instalou a sede da Fundação Calouste Gulbenkian. Eu vou-lhes hoje falar precisamente das duas grandes figuras que estão na base dessa obra, que tem uma influência decisiva na cultura portuguesa. Um é um cidadão arménio, Calouste Sarkis Gulbenkian, e outro é um bom português, lá de cima de Viseu, José Henriques de Azeredo Perdigão. Calouste Gulbenkian nasceu em Istambul. Istambul era a capital do Império Otomano. Nasceu em Istambul em 1869. Bom, é preciso ter presente isto. Nessa altura, o Império Otomano é uma grande potência, ocupa uma grande parte da Ásia Menor e muitas nações também na Europa Oriental. É uma grande potência e faz parte do Império uma região mártire, que é a Arménia. A família de Gulbenkian é natural da Arménia. A Arménia é uma terra infeliz, é uma terra que fica no Cáucaso, mas a Arménia fica entre vizinhos muito poderosos. Tem de um lado a Turquia, tem do outro lado a Rússia, tem do outro lado a Pérsia, e toda a gente quer agarrar um bocado da Arménia. Portanto, a vida na Arménia tem sido, e continua a ser, uma tragédia. No meu tempo, falava-se a cada momento nas matanças da Arménia, porque cada vez que um destes vizinhos se zangava, iam lá e matavam, mas matavam às centenas de milhares de pessoas. Bom, e os pobres dos arménios tiveram que sair da sua pátria, houve uma verdadeira diáspora, uns foram para Paris, para Londres, para o norte da África, para a Rússia, para Istambul. Bom, pois o pai de Calouste Gulbenkian tinha ido para Istambul, era um homem bem sucedido nos negócios, era banqueiro, era um homem com muito dinheiro, e tinha aquele filho de quem gostava muito porque o rapaz era inteligente. Quando o moço fez 14 anos, fez lá um exame e veio com uma nota muito boa para casa. E o pai banqueiro ficou tão entusiasmado e deu-lhe 10 piastras. Era assim uma quantia para um jovem estudante, era alta, mas era uma pequena quantia. E disse-lhe: olha, rapaz, tens aqui o teu primeiro capital. Vamos lá ver como é que o administras. Isto é para o teu mielheiro. Um homem, o que faz do seu primeiro dinheiro, vai fazê-lo durante a vida inteira. E o pai ficou muito curioso a ver o que é que o miúdo fazia com aquelas 10 piastras. O rapaz sai de casa, rapidamente, e voltou à noite muito, muito contente. Tinha sido meter naqueles antiquários do grande bazar de Istambul. Eu não sei se o senhor telespectador já esteve em Istambul. Se for em Istambul, pode crer,
um dos mais inesquecíveis espetáculos do mundo é o Grande Bazar. São milhares e milhares de lojas debaixo do chão em que se vendem verdadeiras maravilhas. Bom, e há lá muitos antiquários. Quando à noite o pequeno volta a casa, vem contentíssimo, e o pai diz-lhe, então o que é que fizeste do dinheiro? E ele mostra-lhe uma mancheia de moedas. Ó pai, compra isto. Eram moedas antigas, moedas gregas, moedas romanas, e ele tinha transformado o dinheiro que o pai lhe deu em antiguidades numismáticas. Bem, o pai ficou muito decepcionado e diz, que diabo, este pequeno não vai longe. Então eu entreguei-lhe dinheiro bom, dinheiro do banco, dinheiro que corre aí, e ele vai transformar isto por velhas moedas com milhares de anos, moedas que já não lhe vão servir para nada. Não, este pequeno não vai longe. Este pequeno está aqui na nossa frente. Isto é um retrato dos 40 ou 50 anos, quando o Calouste Gulbenkian já era um dos homens mais ricos do mundo. Como é que ele tão rapidamente conseguiu enriquecer? É claro que há muitos fatores que explicam esse enriquecimento, mas há um facto para o qual eu queria chamar particularmente a atenção. Gulbenkian sai lá de Istambul, vai estudar para a Inglaterra, é um aluno distinto, aos 18 anos já tem uma formatura em engenharia e casa com uma senhora arménia, porque a Arménia esteve sempre presente no seu coração. E a primeira viagem que ele faz é à sua querida Arménia. Faz um relato da viagem, isto é uma edição moderna, mas não chama Arménia, chama-lhe Transcaucásia. Realmente a Arménia é na Transcaucásia. Na Transcaucásia também é, por exemplo, a Geórgia, também é o Azerbaijão, mas a Arménia é uma das regiões da Transcaucásia. São aquelas grandes montanhas que ficam ao sul da Rússia e que ficam num dos centros do mundo. Ali unem-se a Ásia, a Europa e, de certo modo, a África. Ali é o umbigo do mundo. Olha, aquilo é tão importante, que quando, como sabe, o nosso patriarca Noé veio o dilúvio universal, e o Noé, para salvar as criaturas, meteu os bichos todos na arca e pôs a arca a vogar sobre as águas do grande dilúvio. Quando as águas desceram, a arca pousou no Monte Ararat. O Monte Ararat é na Arménia. E diz a lenda que o primeiro rei da Arménia era filho do patriarca Noé. Imaginem como aquilo é antigo. Bom, durante muito tempo a Arménia foi o paraíso do mundo. Diziam mesmo, o paraíso terrenal era ali. E é impressionante pensar como pelas asneiras humanas um paraíso terrenal se pode transformar num dos verdadeiros infernos do mundo, de onde toda a gente teve de fugir. Tinha jazidas de ouro, de prata, de cobre, de estanho, de chumbo. Tinha grandes filões de mármore. Tinha uma coisa importante, tinha filões de um lindíssimo jaspe. Mas ele publicou o livro e dedica o livro a um seu professor. Este professor leu o livro com atenção, ficou impressionado pela inteligência com que ele se referia a certos aspectos, sobretudo no tocante a petróleo, e mandou esses capítulos para uma revista que tinha um prestígio mundial, que se publicava em França, a Revue du Monde, revista dos dois mundos. Eu tenho a coleção da Revue du Monde, herdeira do meu pai, há 100 anos, toda a gente que queria parecer culta tinha essa revista. Ora bem, a revista foi lida na corte do sultão do grande Império Otomano, e algum ministro disse, não, este rapaz vale quanto pesa. E chamaram-no
ele começa a intervir nos negócios do petróleo, ele percebe imediatamente que aquela baba negra que saía da terra e que não servia praticamente para nada, a não ser para alumiar candeeiros, ali estava uma das fontes da energia do futuro. Percebe imediatamente que lá no Império Otomano e mesmo na Arménia não havia meios técnicos para extrair aquilo como deve ser. Isso foi ele arranjá-lo à América. Na América já tinham aparecido aquele famoso poço da Pensilvânia e já havia uma forma de introduzir um tubo até a verdadeira jazida e depois o petróleo chegava cá acima. É tudo isso que ele dirige e é ele o verdadeiro arquiteto desse gigante que é a Iraq Petroleum Company, que lhe atribui 5% das ações. É claro, 5%, o senhor telespectador, faça contas. 5%, tudo depende. Olhem, se forem 5% de 100 contos, são 5 contos hoje, não chega, não serve para nada. Mas se for 5% de 1 milhão, e 5% de 1 milhão já é 50 mil, já dá muito jeito. E ele tinha 5% de muitos milhões. Era realmente um homem com recursos ilimitados. E a partir dessa altura, ele, que é sempre um hábil diplomata, um grande financeiro, mas agora tem uma preocupação, é andar por esses grandes bazares do mundo e fazer uma coleção das coisas mais belas. Para ele o mais belo é aquilo que mais o encanta. Estou no Museu Gulbenkian e queria-lhes mostrar 2 ou 3 peças. Vou referir-me em especial a 2 quadros que são dos mais famosos do mundo. Junto de mim estão Rembrandt, é o velho do Rembrandt, que é realmente uma tela espantosa de realidade, de crueldade. Ser velho é isto mesmo, é uma coisa espantosa esta tela. O outro é um retrato de juventude, está na minha frente, é de Rubens. É a segunda esposa do Rubens. É um retrato de alegria e juventude e também dos mais famosos quadros do mundo. Bom, mas mostro-vos para contar isto. Ambos os quadros faziam parte da coleção de um museu, o Hermitage, numa cidade que se tinha chamado São Petersburgo, depois passou a chamar-se Leningrado e depois, agora chama-se outra vez São Petersburgo. O museu era muito célebre e depois da Revolução Soviética houve grandes dificuldades da tesouraria, eles não tinham dinheiro e o governo começou a vender os tesouros do Museu de São Petersburgo. Calouste Gulbenkian compra estas 2 peças, mas diz lealmente aos representantes do governo russo: o que vocês estão a fazer é um erro. Estas coisas não se vendem. E não se vendem porque, se sabe no mundo que se estão a vender, vocês perdem completamente o crédito. Vocês precisam não é de dinheiro, é de crédito. E destroem o crédito se vendem estas maravilhas. É claro que acrescentou, se insistirem em vender, eu continuo comprador. Mas, essencialmente, não continuem a vender. É preciso um homem ser muito sério para tomar esta atitude. Essas compras no famoso Hermitage são nos fins da Primeira Guerra Mundial. Como sabem, acaba em 1918. E entre a Primeira e a Segunda Guerra, entre 18 e 39, durante esses 20 anos, Calouste Gulbenkian compra, tem já a sua imensa fortuna, e ele dedica-se a comprar todos os tesouros, mas os verdadeiros tesouros que se encontram à venda. Ele compra quadros célebres, compra tapeçarias raras do século XVI,
compra pratas dos grandes ourives da Europa, compra estátuas, compra móveis, compra tapetes orientais dos mais antigos, compra joias, a famosa coleção das joias Lalique, compra testes, ele tinha uma grande predileção pelos testes, compra moedas preciosas gregas e romanas, compra antiguidades do Egito e consegue reunir talvez a mais extraordinária coleção particular de objetos de arte existente no mundo. Bom, entretanto, ele vive em França, vive em Paris, vai muitas vezes a Londres, mas vem a Segunda Guerra Mundial. Ele, nessa altura, quando veio a guerra, estava a pensar em, com essa sua coleção prodigiosa, fazer um grande museu em Londres para que todo o mundo pudesse admirá-la. Mas vem a guerra. A guerra, como sabem, foi uma brutalidade. A cidade de Londres era bombardeada constantemente, ficou quase um mar de ruínas. Ele está em França e em França vem o Hitler, toma Paris, as tropas alemãs com uma brutalidade enorme avançam por aquelas cidades e o governo, enfim, que tenta conservar-se, um governo muito fraco, vai para a cidade de Vichy. A cidade de Vichy é uma cidade no sul da França, uma cidade balnear, portanto havia grandes hotéis, e onde por isso cabia todo o governo. É o famoso governo do Marechal Pétain. Há uma outra parte de franceses que entendem que não se pode fazer governo nenhum, a guerra continua, agora continua na clandestinidade, na guerrilha, mas que é preciso não se renderem. É a França do General de Gaulle. Ora bem, o nosso Carlos de Gulbenkian, que evidentemente não é um guerrilheiro, é um homem de paz e vai calmamente, vai para Vichy, mas o governo de Londres entende que quem estiver em Vichy é colaboracionista, portanto é inimigo. E eis que Carlos de Gulbenkian, que é um homem que foi sempre pela paz, foi sempre amigo da Inglaterra, pensava dar todos os seus tesouros à Inglaterra, se vê declarado inimigo da Inglaterra. Bom, ele protestou muito e o governo inglês acabou por lhe pedir desculpa disso, anularam essa coisa, mas ele ficou muito magoado e vivia em Vichy. Quando em Vichy também as coisas se agravam muito. É em abril de 1942 que se dá o trágico episódio do Laval. O Laval era um homem de estrangeiros e estava realmente a fazer a política da Alemanha. O Marechal Pétain deu por isso e mandou-o prender, pô-lo numa fortaleza. Pois o Hitler manda a Vichy um homem com ordens terminantes. Ponham já o Sr. Laval em liberdade e, mais do que isso, o Sr. Laval é, a partir de agora, o chefe do governo da França. É claro, tornava-se evidente que era um governo fantoche e que aquela França que eles diziam que era livre não era nada livre, e o Sr. Gulbenkian procura um espaço onde possa finalmente viver em paz. Dirige-se ao representante diplomático de Portugal, penso que primeiro era o comandante Ochoa, depois era o Dr. Queiro da Mata. Eu tinha ouvido contato pelo próprio Sr. Dr. Perdigão, que foi meu particular amigo, sempre falar no Queiro da Mata, mas dizem que o Ochoa, que morreu lá nessa altura, com um infarto, subitamente, e que foi substituído pelo Queiro da Mata, já lhe tinha falado em Portugal. De qualquer maneira, ele vem para aqui, é trazido no próprio carro da embaixada, com toda a imunidade diplomática, instala-se no Hotel Avis, olhem, e gostou tanto de Portugal, desta boa gente, que ficou por cá. Foi algumas vezes a França ainda, depois da paz, mas sempre em pouco tempo, ele viveu aqui os últimos anos da sua vida. Entretanto, claro, precisava de um advogado, e perguntou quem é o melhor advogado de todos, e indicaram o nome de alguém que nessa altura realmente era considerado o maior advogado português, o Dr. José de Azeredo Perdigão. Tenho comigo uma publicação da Fundação sobre o Carlos Gulbenkian, o homem e a sua obra, que tem aqui um retrato, e um bom retrato, do Dr. Azeredo Perdigão.
É curiosa a legenda. A legenda diz isto: Dr. Azeredo Perdigão, autor da elaboração dos estatutos da Fundação Gulbenkian. Devo dizer que isto é verdade. Dr. Perdigão é o autor dos estatutos. Bom, mas isto é só 5% da verdade. Eu acho que realmente numa casa ao Gulbenkian chamava o senhor 5%. Acho que fica bem, aqui também só puseram 5% da verdade. Ele foi o autor dos estatutos, foi o autor da ideia, foi o autor do museu, foi o autor do projeto, foi o autor de 40 anos de direção. Eu ousaria dizer, se o Calouste Gulbenkian foi mãe da fundação, não há mãe sem pai. E o pai chamava-se José Henrique de Azeredo Perdigão. Era realmente uma grandíssima personalidade. Eu conheci-o bem, era um homem frio, exigente, muito estudioso, rigoroso em tudo o que fazia, com uma prumo moral absolutamente impecável, uma inteligência mais geométrica que poética, um homem capaz de ver ao longe e de não se perturbar com os pequenos episódios do caminho. Em política ele era republicano e era democrata, mas sabia pôr-se sempre, não era fora da política, era acima da política. Conheci os tribunais, os tribunais tinham alcunha, imaginem aquela gente, logo os oficiais de diligência, os chefes das secções, os escrivães, quando vinha o doutor Perdigão, diziam: lá vem o divino mestre. O que isto representa, realmente de caricatura, mas ao mesmo tempo de prestígio. Eu nunca vi peças jurídicas tão bem feitas como as que eram assinadas pelo Dr. Azeredo Perdigão. É este homem, ao seu talento, à sua competência, ao seu desinteresse, que se deve que tenha sido fundada em Portugal a fundação que veio a receber todos os tesouros recolhidos em vida por Calouste Gulbenkian. Todos os tesouros, e não só isso, porque a Fundação tem tido uma obra em todo o mundo enorme, enorme. Já lhes disse que o Gulbenkian era arménio. Pois bem, ao serviço das comunidades arménias dispersas pelo mundo, tudo quanto se faz pelos arménios é feito através da Gulbenkian. E a cultura em Portugal, e as edições dos livros para as universidades, a música, os festivais da música. Queria dizer que nisso o Dr. Perdigão foi muito, muito ajudado pela esposa, a doutora Madalena Biscaia Perdigão, que era também uma pessoa de grande envergadura mental e que fez pela música em Portugal tanto como nunca se tinha feito. Creio que a melhor notícia que houve para a cultura portuguesa foi a da Fundação Calouste Gulbenkian. Isto é realmente um motor potente a puxar pela cultura de um país. Uma cultura que é um vagão pesado, até parece um vagão sem rodas, mas que a Fundação faz tudo quanto é possível, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplay.